Olá, amigo. Olá, amiga. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast History. Meu nome é Steve. Esse daqui é meu amigo Joel Júnior. E também hoje nós temos aqui a nossas convidadas da noite, a Alessandra. Muito Olá. prazer, Alessandra. A Alessandra é fundadora e coordenadora do projeto AMA, que atende aqui a região de Navegantes, Itajaí, isso? De Navegantes. De Navegantes, né? E também temos aqui a Franciele, que é a fonoaudióloga. Então, seja bem-vinda aqui também, Franciele. Obrigada. Bom, agora nós vamos ficar aqui com aqueles que nos apoiam, aquele pessoal que nos ajuda aqui a manter o nosso canal, nosso podcast. Então, vou deixar aqui a bola da vez aqui com o nosso amigo Juriel aqui. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Temos a LM Modas, vai ser colocado ali. Você que precisa dar um up no seu guarda-roupa, moda masculina, você pode estar entrando em contato com eles. Tem o Instagram, tem o Facebook, que vai ficar no link da descrição. Também tem a Steel Glass, que trabalha no ramo de vidro e alumínio. Você que precisa fazer o portão, boxe, enfim, você pode estar entrando em contato com eles. Todas as empresas com muita qualidade, você pode entrar em contato, eles vão na sua casa fazer o orçamento. Também tem nosso próximo patrocinador, HDS. Eles são serralheria e manutenção industrial. Você que precisa fazer um galpão, você que precisa fazer uma manutenção ali na sua parte de serralheria, você pode estar entrando em contato com eles também. Bom, então, prazer ter vocês aqui, né? E para começar, eu gostaria de ver contigo, Alessandra, na onde que vem o desejo de fundar a AMA, né? Como que foi essa iniciativa, né? Queria que você contasse um pouquinho para nós. Bom, boa noite a todos, né? Uma gratidão enorme estar aqui com vocês, né? Fazer parte, né? Dessa interação tão legal, né? E falar de autismo é falar, né, da vida do meu filho, da minha, né, e um pouquinho da nossa história, né? Eu sou mãe de 3 meninos, né, e nosso filho do meio é autista, o Tiago. O Tiago hoje tem 14 anos. E quando ele tinha por volta, né, de seus 3, 4 anos, a gente sempre, quando levava no pediatra, né, achava e relatava para o pediatra que ele era diferente, né? Que ele tinha algo diferente, mas o que é esse diferente para os pais? Que muitas vezes a falta de comunicação, né, da fala, faz com que a gente busque, né, no profissional que nos atende, as respostas que a gente tem lá dentro da gente. E nessas indas e vindas de pediatras, a gente foi a um neuropediatra e lá o Tiago foi diagnosticado com autismo. E para nós, o que é o autismo, né? O que é esse quebra-cabeça enorme, né? Que acaba nos deixando confuso. O que fazer, como fazer, para onde ir, o que procurar, que a gente não entende, né? Muito pouco na época se falava sobre autismo, né? E hoje a gente vê que o autismo ele deu um boom muito grande, um salto, né? Mas as perguntas continuam dentro da gente, né? Isso há quanto tempo? Isso ele tinha por volta de seus 3, 4 anos de idade, né? Isso Mas já quanto fazem tempo 10 anos já. 10 anos de diagnóstico. E nesse O Que Fazer, eu encontrei a AMA Litoral, lá em Balneário Camboriú, né? Eles já faziam um trabalho bacana. E me inscrevi o Tiago, né, para que ele fosse paciente da AMA e a gente começou o atendimento dele. Na época, o Tiago já tinha um pouquinho mais de 4 anos e ele só gritava, né? Ele me chamava de papai, chamava o meu marido de mamãe. Ele não conseguia definir quem era quem dentro da própria casa, né? E isso para a gente era muito preocupante. Eu tinha um menino, né, mais velho, né, e ele tinha também outro mais novo e a gente fazia muita comparação, né? E é normal, é natural você comparar os filhos no decorrer do desenvolvimento deles. E aí começou a nossa história na AMA Litoral, saber o que é autismo, saber o que fazer,
saber o que querer para o futuro do Tiago e principalmente para o nosso futuro como família, porque Muda bastante, né? muda tudo, né? Muda tudo. É uma janela que se abre para algo muito diferente, né? Muitas vezes a gente, quando depara com o diagnóstico, quando depara com a palavra autismo, parece que nos bloqueia, né? Nos para e nos impede de seguir em frente. E é normal, acontece com toda a família, porque você precisa realmente traçar novos rumos para sua vida, né? Porque você tem a sua família, a sua vida, ela continua, o mundo continua a girar, né? E a gente tem que se encaixar nesse mundo. E de que forma, né? E lá na AMA Litoral, né, veio muito esse desejo, né, de o que fazer, né? O que fazer agora com ele, né, no desenvolvimento dele. E foi aí que eu tive um problema muito sério de saúde, né? E eu precisei rever alguns conceitos do que era necessário nesse meu processo que eu passei com esse problema de saúde. E os atendimentos do Tiago já não estavam mais se encaixando na nossa rotina, ficava muito difícil, porque ir a Balneário Camboriú, a gente levava, né, mais de 1 hora de 101, de BR-101, e para ele ter 30 minutos, 1 hora de atendimento, né? E lá, a Kátia, que é a coordenadora da AMA Litoral, ela começou a incutir em mim esse desejo. Alessandra, por que na tua cidade não tem uma AMA? Por que tu não começa a fazer esse trabalho com as mães? Né? O que te impede? Eu estou muito doente, porque a gente coloca o mundo na frente, né? Menos querer colocar a mão na massa, porque é tudo muito fácil. Eu parava meu carro na frente da AMA, abria o portão, Tiago entrava, 1h30 depois, eu ia buscá-lo, né? Ou 30 minutos, conforme o decorrer do atendimento. E era tudo muito cômodo. De repente, a responsabilidade, quando vem para a gente, às vezes, né, não quer ou não se sente confortável a enfrentá-la. E ela começou a implantar esse desejo dentro de mim, né? Vai fazer, começa com uma reunião de pais. E assim eu comecei, né? A ligar para as pessoas que eu conhecia, para os pais que eu tinha conhecimento, né? Que tinham crianças com autismo no nosso município. E aí que foi fundada a AMA Navegantes, né? Com a participação dessas famílias. Na época, 5 anos atrás, a gente não sabia o boom que ia dar hoje, né? E quantos autistas a gente ia acabar conhecendo pelo caminho, né? A gente não tem uma imensidão do que pode ser feito, né? Era apenas um encontro de mães. E aí a coisa foi caminhando, né? E aí a necessidade de ter um lugar específico, de ter, né, um lugar nosso para chamar de nossa sede, né, onde a gente fazia os nossos encontros. Começamos com voluntárias que faziam na parte de pedagogia, fonoaudiologia. Ana Clarice Fosburg foi nossa primeira fonoaudióloga, né? Então, e tantas outras pessoas que passaram por nossa vida e deixaram sua sementinha. E aí... começamos a querer, né, e a buscar com o poder público os nossos convênios, porque, né, nós não tínhamos uma sede ainda, mas a gente queria que os nossos filhos fossem atendidos aqui em Navegantes, né? Sim. Pode perguntar. A respeito da sigla AMA, né? Qual o significado? As AMAs, elas já existem há muito tempo, né? Algumas AMAs têm há mais de 30 anos. E, na época, eram associações de mães de autista. E ela foi se modificando, né? Porém, as AMAs, elas são, né, todas regidas por uma outra associação que se chama ASCA, né? Da Associação Catarinense de Autismo. A ASCA, ela acaba que, né, reunindo todas essas associações a fim de tratar de um bem comum, né, que são os direitos dos nossos filhos, né, dos nossos pacientes. E aí, hoje, em Santa Catarina, existe aproximadamente 39 associações de pais e amigos dos autistas, né, sendo elas todas filiadas à ASCA. Né? Aqui em Itajaí também tem uma. Também temos. Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, né? Temos Penha, Pissarras, né? Temos... Aqui Navegante foi em 2016, isso? Fundada. Isso. Dia 15 de junho, né? Isso,
15 de junho de 2016. Então é algo aqui de Santa Catarina somente, AMA, ou algo maior assim? Tipo, Existe mais, poucos assim em outros estados, né? São Paulo tem, mas assim o foco maior está em Santa Catarina, né? Santa Catarina teve um desenvolvimento muito grande, né? Tanto para as associações como para a área do autismo, né? Graças a Deus. Se alguém quiser abrir uma AMA, uma segunda AMA, é fácil com quem que fala, como é que faz? Assim, porque tá se estendendo, né? Balneário, Itajaí, Navegantes, Sim. foi. Aí vamos supor que alguém queira abrir lá em Barra Velha. Alguém consegue abrir lá? Sim, né? Basta começar com reunião de pais, entrar em contato com a ASCA, né? Hoje a presidente da ASCA também é a Kátia. Né, eu posso deixar aqui o contato dela, né? A gente consegue dar esse apoio para as novas associações, porque o que é o intuito da ASCA, né? É com que realmente se expanda, né? Que toda a cidade tenha uma associação. Porque às vezes, vamos supor que tem um foco lá em Itapema, o pessoal ali também esteja perdido, alguém quer começar a iniciativa, né? E também não sabe como começar, né? Já temos a AMA Itapema, né? Então, assim, dessas 39, eu não sei te dizer para, né, realmente quem são elencadas uma cidade por cidade, né? Mas a gente já tem assim uma grande proporção. Citando também, né, Jaraguá do Sul é uma das mais antigas, né? Jaraguá do Sul, Joinville, né, a própria AMA Florianópolis, né? Então, assim, a gente tem AMAs com mais de 39 anos, né? Aqui em Navegantes tem mais ou menos quantos autistas ali na AMA? Na AMA, hoje, a gente atende 103 pacientes com autismo, né? Todos eles laudados, né? Todos eles fazendo atendimento. Nós temos uma fila de espera, né? Que passa de 105 pacientes. É um uau, e agora, né? O que a gente faz? Mas em Navegantes, a gente tem aproximadamente uns 250, 280 pessoas com deficiências, inclusive, né, com autismo, outras deficiências e autismo também. A AMA atualmente fica ali na Juvenal Mafra, ali no centro, isso? Isso. Mas aí tem um terreno já para sede, né? Então, a gente tem assim, né, nós não paramos, né? A gente tem que pensar no futuro, né? Tem que pensar no que nós vamos ser daqui 5, daqui 10 anos, o que nós queremos para o nosso futuro como associação, né? E também como pais de autistas, né? E a AMA hoje, a gente já tem um terreno, né? Que nós recebemos do poder público, né? E estamos, assim, em busca, né, de convênios para que seja feita a nova sede da AMA. Né? Então, quem quiser fazer uma doação também para ajudar a construção, pode entrar em contato com a AMA ali para ajudar, porque eu ontem até estava vendo uma reportagem que deu na Record ali, foi ali em Florianópolis, né, essa semana, que uma família foi constrangida por guarda municipal, que a família estava no campo ali, brincando, né, na praça que tem lá, e os guardas municipais foram e acabaram abordando a família de uma forma que elas ficaram constrangidas. Sim. Porque tinha um filho deles ali que é autista, que estava utilizando ali, brincando, né? Só que, segundo eles estavam usando a quadra, tipo, não da forma que deveria ser usado. Só que, certo, por não conhecer, por não saber, né? Eu acho que essa falta de informação para algumas pessoas, né? Acaba prejudicando como lidar, como, né, agir, né? E a família, parece na reportagem, ficou super constrangida, né? Então, é muito importante esse trabalho, né, da AMA, de informação, né? Que muitas pessoas, às vezes, acabam agindo de forma incoerente, de forma errada, né? Desrespeitosa, né? Desrespeitosa. A conscientização, eu acredito que seja, né, o ponto-chave para tudo, né? Se você não conhece, né? Se você não sabe, não tem como ajudar, fazer, né? E conduzir a situação. E o que muitas vezes acontece nessa situação de discriminação é porque realmente não conhece, né? O autismo, ele não tem cara, ele não tem, né, digamos assim, né, como uma deficiência. Ele, né, é um distúrbio, né? Então, assim, tu não tem como dizer, esse
aquela criança é loira, do olho azul, não é autista, né? Essa aqui não tem como discriminar, nem como descrever, né? Apenas realmente, né, abordando, sabendo, perguntando e conduzindo a situação, né? Porque muita gente confunde, né, com autismo com uma doença, né? Mas na verdade é um transtorno, né? Tem até a PA, né? Que a gente diz, né? Isso, Que é- TEA, né? TEA. TEA, Transtorno do isso, é espectro TEA. autista. Isso, E tem muitas pessoas que acabam se confundindo, né? É mais um dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Assim como a síndrome de Down, assim como outros transtornos de uma forma geral. O TDAH, a esquizofrenia são transtornos, né, do neurodesenvolvimento, e aí se encaixa também o TEA, né? Que é a sigla utilizada para o transtorno do espectro autista. E uma dúvida assim, né? Deixa eu comentar assim, né? Que é 104 pessoas que estão na fila de espera, né? Isso. E assim, para poder, no caso, esse tempo, no caso, que eles ficam lá esperando, pra poder ser mais rápido, por questão de estrutura, talvez, por questão de falta, talvez, de um apoio, assim, ou não? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma associação, né? Uma associação de pais, né? Então, é um movimento de pais querendo um objetivo, né? E nós buscamos o atendimento clínico especializado, né? Que é o objetivo principal da AMA. Depois, a gente tem uma nova questão que se chama convênios, né? Porque uma associação, ela só funciona, né? Profissionais só trabalham através de convênios ou remuneração, né? Então, a gente precisa abrir novos credenciamentos. E a gente vem buscando muito, né, tanto com o poder público municipal, como com o governo do estado, essas parcerias, né, para que a gente possa ter mais profissionais e poder atender toda essa demanda, que é, né, para quem recebeu o diagnóstico ou tem um filho autista, todos nós queremos o atendimento para amanhã, né? Sim. Porque talvez daqui a um ano, quando, né, ser chamado para fila de espera, ou 6 meses, ou 2 meses, seja tempo demais, né? Seja tempo, talvez, para o salto de desenvolvimento, né? Seja tempo que fica parado sem desenvolvimento. E a gente quer sempre, né, o para amanhã. E é onde a gente sempre tem essas questões, assim, ó, tanto com o governo do estado como o municipal. Precisamos de parcerias para que a gente possa aumentar e atender essa demanda, Ampliar né? o quadro de funcionários. De funcionários. Pois é, como funciona essa questão de funcionário? Vocês entram em contato com alguém, vocês estão precisando, e aí alguém paga? Como funciona essa questão? Boa pergunta. Primeiro para essa pergunta. Tá. Nós temos 2 convênios hoje, né, com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Municipal de Educação. Com a Secretaria Municipal de Saúde, nós recebemos um valor de R$ 14.842,80. Com a Secretaria de Educação, R$ 14.314,80. Né? São valores bem parecidos e acabam que confundindo até a gente. Então, todos esses 2 convênios, eles pagam os profissionais especializados que hoje fazem parte da nossa equipe multidisciplinar. Então, hoje a gente tem, por parte da saúde, nós temos contrato com a Fran, nossa fonoaudióloga, um psicólogo, que é o Leonardo, uma TO, né, a Thalita, e um psiquiatra, que é o Dr. Marco. Né? Então, todos eles fazem horários entre 40 e 20 horas, né? E o doutor faz 10 horas na AMA. Depois, a gente tem um outro contrato, que é com a Secretaria de Educação, que aí disponibiliza, né? Paga para que a gente possa contratar uma pedagoga, uma professora de educação física e um professor de educação musical. Né? Então, todos eles são a parte de convênios. Alessandra, e o restante, né? Porque o que a gente faz com água, luz, telefone, a secretária, a coordenadora, o IPTU, a internet, tudo isso é a contrapartida que a AMA tem que disponibilizar todo mês. Então, para que a gente tenha esse recurso para pagar esse, né, terceiro montante, a gente tem que fazer os eventos, né, que são desde cachorro-quente, bingo, rifa, pedágio, e corre atrás, porque todos os meses as contas vencem,
né? E a gente tem que ir em busca. Então, é um valor, assim, de contrapartida que a AMA tem que dar muito alto. Para isso que a gente sempre está em movimento, né? Então, por que não aumenta esse quadro, né? E a AMA possa lá receber uma emenda, né? Ou uma outra bonificação para que seja outro credenciamento, para que esse montante ele também seja, né? A gente entra com uma contrapartida um pouco menor. A gente corre sempre atrás de emendas parlamentares, né? Por isso que a gente tem sempre tá em contato com a Alesc, com a Secretaria, com a Fundação Estadual de Educação Especial, né? Então, a gente sempre está buscando essas novas parcerias. Até então, a gente só tem o município como parceiro, né? E aguardamos a parte do Estado, né? Todo processo é um processo e ele é longo, né? Mas a gente tem a ansiedade de que seja para amanhã, né? Por isso que a gente tem que sempre estar em contato e renovando esses credenciamentos, né? E colocando, sim, né, que tem uma importância muito grande para que eles tenham um aumento. Afinal de contas, a gente tem, né, 105 pessoas numa fila de espera que precisam. Mas a AMA comporta, né, comporta esses 105 a mais, né? A gente ainda tem disponibilidade de 3 salas, né? Então, digamos que todos os 100 não sejam contemplados, né? Mas por que não mais 50, mais 70, né? Para que até enxugue um pouco mais. A nova sede, né, ela vai ser grande, vai ser para um número muito maior de crianças, numa faixa de 250 a 300 crianças a serem atendidas, né? Crianças, jovens e adultos. Mas, para isso, a gente também tem que ter os credenciamentos, né? Para dar um gás. Up, né? E a sede que hoje existe vai continuar funcionando ou não? Aí nós mudamos para uma nova sede, né? Aí não há necessidade de ter uma sede onde a gente está. Onde a gente está é alugado também. Então, esse recurso vem através da Secretaria de Educação, junto com o credenciamento, né? Então, além de pagar, os 3 professores também pagam o nosso aluguel. E como funciona ali a AMA, ali dentro? O que é feito com as crianças? É a minha dúvida, né? Então, o autista, né, primeiramente, ele é único, né? O meu filho não é igual ao teu, nem o dela. Cada autista é muito diferente um do outro, né? Cada um tem as suas características. Depois a Fran vai poder até abordar um pouquinho sobre esse assunto. Então, para cada um é montado um plano de desenvolvimento, né? Então, o professor de educação física vai saber o que fazer com o José, com o Tiago, né? Com cada um paciente, porque cada um é montado um plano de desenvolvimento. Para isso que a gente senta todas as quartas-feiras à tarde, faz os nossos planejamentos, porque realmente ele muda. Às vezes o que a fono está trabalhando não é a mesma, né? São diferentes do professor de educação física. Diferente. Cada um tem a sua abordagem, cada uma na sua área. Mas são feitas terapias, né, de 30 minutos com cada especialidade. Então, vamos supor que a criança está fazendo com a área da saúde. 30 minutos com a fono, 30 minutos com o psicólogo, 30 minutos com a TO, que é a terapeuta ocupacional, né? Se ela está fazendo na área da educação também, mesma coisa. 30 minutos, né, de terapia com a educação musical, com a educação física e com a pedagogia. E assim, qual que é o papel da fonoaudióloga, né, nesse projeto da AMA? Então, né, pensando no autismo, eu vou acabar respondendo os aspectos também do autismo, né? Como é que a gente identifica uma criança inicialmente que tem autismo, né? Dentro de casa, na escola, né? Pois é, até porque assim, ó, uma das perguntas que tinha é bebê, com quanto tempo? Como é que identifica isso? Isso varia muito, gente. Não tem uma resposta exata para que idade a gente consegue identificar o autismo em uma criança. Mas na amamentação, a troca de olhar, né? No desenvolvimento da fala, quando se espera ali um balbucio e ele não acontece. As primeiras palavrinhas e elas não acontecem. A interação com o coleguinha na creche, quando ela não acontece, isso preocupa os pais. Ou preocupa os professores e eles acabam, né, lidando com essa situação e tendo que passar para os pais, né, para os cuidadores, enfim.
São essas as primeiras características. Dificuldade de interação, dificuldade de comunicação, né? Isso tudo, né? O contato visual, isso tudo a gente tem como marco o desenvolvimento. A gente espera isso de uma criança neurotípica, a criança, né? Dita normal, né? Mas tem nível de autismo ali? Existe o nível de autismo, sim. Agora, nós temos um novo CID, porque existe um Código Internacional de Doenças que rege todas as doenças. Embora o autismo não seja doença, ele também está inserindo nesse código, né? Até ano passado, nós tínhamos o CID-10, né, que regia essas doenças. Hoje, a partir de janeiro, a gente teve a atualização para o CID-11. E aí agora não é mais o F84, né? São várias siglas agora que tem para diagnosticar a criança com autismo. Mas a gente tem ainda o grau, né? O grau leve, moderado e severo. Então a gente consegue identificar com características, né? O médico, na verdade, o neuropediatra e o psiquiatra, que são aptos a fazer o laudo da criança, né? Eles estão aptos a fazer esse laudo e dizer em qual grau a criança está. Né, o grau leve, se tem dificuldade intelectual, né, deficiência intelectual associada, né, com esse CID, os médicos conseguem agora ter um parâmetro melhor. Ele é funcional, ele tem uma linguagem funcional, não tem, né, porque nós temos autistas de várias formas. É um espectro, né, o nome já diz, é muito amplo. A gente acha, né, que um autista é igual ao outro e não é, né, eles são muito diferentes. Cada um com suas peculiaridades, singularidades, né? Isso a gente vê todo dia, é o nosso cotidiano, vê que o autismo é diferente, né? Cada um é da sua forma. Mas sim, existe grau e dentro de cada grau existem as características, né? Para isso sim. que a gente precisa montar um plano de desenvolvimento para cada um, né? Exatamente. Para cada paciente, né, é uma estratégia diferente. E o médico, por si só, não consegue fazer um diagnóstico sozinho, né? Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, principalmente ele composta por fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, quando necessário fisioterapeuta, porque também tem aspectos motores, né? Que estão ali associados. Com isso, ele consegue fechar um diagnóstico, entendeu? E diagnosticar esse é grau leve, esse é moderado, esse é severo. Né? Esse tem deficiência intelectual, esse tem algum outro tipo de comorbidade, como esquizofrenia, por exemplo, né? Que eles podem estar desenvolvendo conforme passa o tempo, né? E além dessas características que eu citei, né? Contato visual, né? Que é um pouco diminuído em relação a uma criança neurotípica, né? Contato visual, a fala atrasada ou, né, ininteligível, é aquela criança que fala muito rápido ou tem dificuldade de coerência no diálogo. A dificuldade com a troca com o outro, né? A interação social. E questões sensoriais, assim, muito pertinente. Por exemplo, hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade olfativa, seletividade alimentar, né? Em alguns casos, não a seletividade alimentar, a compulsão alimentar, né? Por isso que eu digo, é muito amplo, né? Seria um podcast para cada semana, né? Pra gente falar sobre o transtorno do espectro autista. Mas é basicamente isso, assim. São várias características e o médico consegue, junto com a equipe multidisciplinar, fazer um diagnóstico bem bacana para dar sequência nas terapias, né? De uma forma, na melhor forma possível, né? Quanto mais cedo identificar, Quanto mais cedo. melhor, né? Exatamente. É importante, então, levar, né? Receber. Exatamente. Sempre assim, ó, quem faz o diagnóstico de um paciente com autismo, né? Quem faz o diagnóstico hoje, né? Aonde eu devo levar? Aonde, se meu filho está com atraso de fala, né, ou de desenvolvimento, se eu acho que tem alguma coisa diferente nele, aonde eu devo ir, né? Primeiramente, no pediatra, né? Se o pediatra vai encaminhar para um neurologista ou um psiquiatra, um neuropediatra. Então, assim, ó, são 3 médicos que laudam hoje. Neurologista, neuropediatra e psiquiatra, né? Então, dentro dessas especialidades, né, o profissional vai dar o laudo e aí os encaminhamentos precisos. Se ele tem atraso de fala, né, com a fono, atraso de desenvolvimento, quais as especificações que o profissional, né, vai indicar para que o teu filho precisa. Dificuldade psicomotora também, né? Tem algumas crianças que têm muita dificuldade psicomotora. O andar é atrasado, né? O engatinhar, muitas vezes. Então, precisa também de um trabalho conjunto com o fisioterapeuta, como eu disse, né? É mais incomum, mas a gente encontra bastante dificuldade, sim. A pisada, andar nas pontas dos pés, né? Então, tudo isso... Questões sensoriais. Isso faz com que o fisioterapeuta faça o seu
seu papel principal, né? Sim. Às vezes a gente foca mais na fala do que na pisada ou andar nas pontas dos Sim. pés, né? Acha que, daqui a pouco ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai voltar a andar normal, né? Não vai. Se não houver um treinamento, né, para que ele faça essas correções de postura, nada vai acontecer. Muitas vezes a gente se esbarra com uma muralha, né, chamada família. Sim. Porque mesmo que eu tenha lutado por uma vaga na AMA, né, diz que eu tenha passado 1 ano na fila de espera, ou ter feito uma associação voltada, né, trabalhar voltado ao meu filho. E se eu não conseguir mudar dentro da minha casa, nada vai acontecer. Se eu não pensar da forma que os profissionais estão dizendo, olha, faz Orientando, assim, faz dessa forma, conforme as indicações. Então é muito importante o apoio da família também, né? Exatamente. Sim, Estar seguir a aberto, orientação, né? né? Aderir ao tratamento. A gente tem que aderir a um tratamento farmacológico. Quando o médico diz você precisa desse medicamento, você vai tomar aquele medicamento. É Ou feito... você faz ou você não vai ter resultado. A mesma coisa com a terapia, né? E é feito algum trabalho específico com os pais ou... É porque tem a questão assim, né? Às vezes os pais identificam que é diferente, mas tem o preconceito de aceitar. Por exemplo, leva no médico, meu filho não fala. E aí o médico vai falar, ele pode, aí o médico já fica, né, os profissionais, né, como é que eu vou falar? Porque às vezes identifica e os pais não aceitam. E aí, como lidar com o pai, porque assim, se o pai não aceita ou a mãe não aceita, como é que lida com essa criança? Como é que faz um trabalho assim? É A gente até conhece um casal que eles têm um filho autista e o Cid, eu tava falando com um cliente meu, e ele tava me contei que tinha um filho autista e tal. E ele falou pra mim que tinha um casal, amigo dele, que eles tiveram um filho autista e com o passar do tempo eles se separaram. Porque o pai não conseguia lidar com a situação do filho ter autismo. E ele não aceitava e não conseguia lidar com a situação. Então eles separaram, a mãe ficou sozinha com a criança. E daí a mãe faz o trabalho sozinha, o pai diz que não tem, o pai não quer saber, não ajuda. E aí... É muito difícil, isso é bem frequente. O problema às vezes não é só a criança, é O todo, né? A estrutura familiar em si, né? E aí que prejudica a criança. Como lidar com tudo isso também, né? Com Exatamente. esse preconceito, porque quando a gente descobriu que o nosso filho tinha autismo, eu fiquei pensando assim, não, ele não tem, né? Só que eu não sabia o que era. E eu não queria que Já ele... fica na defensiva, né? Eu só não queria que ele tivesse alguma coisa que fosse prejudicar ele, que fosse diferente. Sim. Então, quando a gente foi indo mais a fundo, eu fiquei tranquila, assim, porque eu pensei, poxa, eu achei que ele teria dificuldade de andar, de, sei lá, alguma coisa assim, né, que a gente tivesse que fazer por ele. E não, é bem tranquilo, assim, e a gente foi ficando mais tranquilo conforme foi consultando, foi descobrindo. Sim. A gente entendeu que dependia da gente também fazer por ele, para que no futuro ele conseguisse se desenvolver. Então a gente foi trabalhando assim. Então não é um bicho de 7 cabeças, mas quando alguém fala pra gente que teu filho é diferente, a gente não quer aceitar, né? É bem isso mesmo. É um processo, né? Bem isso. E o processo de aceitação, o processo de luto, é um processo complicado, que cada um tem que respeitar o seu tempo, né? Cada um tem que ter o seu tempo de aceitar e pensar lá na frente, né? O que eu quero do meu filho quando ele tiver 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Porque hoje a gente tem autistas que são médicos, cirurgiões, escritores, pintores, né? Fazem multitarefas. Mas por que eles tiveram esse desenvolvimento todo? E por que o meu filho não pode ter? Porque muitas vezes depende de mim fazer um esforço, treiná-lo para que ele tenha um maior desempenho. Se ele não sabe tomar banho, tem que treinar todo dia ele a tomar banho sozinho, fazer as suas funções, né? E os seus deveres de casa. Porque se ele, mesmo que ele tenha limitações, mas ele vai aprender a arrumar a cama, que são as atividades diárias que a gente faz, né? A arrumar o seu travesseiro, a colocar o tênis, a amarrar o tênis, e aí as partes de desenvolvimento. Se eu não tiver isso lá dentro da minha casa, nada vai acontecer, porque em 30 minutos que a fono, né, colocar todos os comandos, ele vai fazer com o desenvolvimento com a fono. E em casa, se eu não treinar, o que vai acontecer? Né? Então a gente tem pacientes às vezes que trocam o R, né, Fran? Não consegue se, né? José.
nosso Então, paciente o mais nosso fofinho. paciente é mais fofinho. Então, assim, se eu não tiver em casa esses treinamentos, a continuação, né, ele não vai aprender a modificar a fala dele, né? Exato. Ou a pisada em casa, se eu não disser, né? Não, você tem que sentar reto, você tem que sentar desse jeito ou andar dessa forma. Se eu deixar Exato. pelo profissional se responsabilizar pelo desenvolvimento do meu filho, Uhum. né? Ele vai ter um desenvolvimento muito mais lento. Agora, se eu começar pela minha casa, né? E assim, ó, você não aceita que ele é autista. Não, tudo bem, cada um tem o seu tempo de aceitar. Mas vamos procurar um profissional na área que diga, né? Realmente que as coisas podem dar certo, né? Ou não seja da forma que a gente sonhou, que o nosso filho seja um médico, né? Ou seja um engenheiro, ou tenha uma vida como a gente sonhou, mas vamos fazer o nosso plano B, o nosso plano C, né? Porque às vezes quando a gente faz o básico lá em casa, quer fazer um arroz, né? E ele queima, e aí, o que é que tu vai fazer, né? Então vamos ter o nosso plano B, o plano C. Assim com a nossa família, né? A gente não muda de atitude, de opiniões todos os dias a respeito de tantos assuntos, né? E o mais importante é o nosso filho. Autismo não é para agora, né? Ou na fase da infância, ou na fase da adolescência. Ele vai ser autista para a vida toda. O autismo não tem cura. Não há uma cura para o autismo. Tratamento, né? Um tratamento. Se eu tratar, eu vou ter, né? Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto com uma vida, né? Muito melhor do que se eu deixar sem autonomia. atendimento nenhum. Né, com mais autonomia, e aí sim ele vai ser um escritor, né? Ele vai ser um engenheiro, por que não? Um médico, porque o que nos limita, né? O que limita o ser humano, né? Ele é desafiador. Quanto mais desafios você tem, mas você quer se projetar para o mundo, né? Ele não é diferente com o autista. Até a gente soube de um caso também, outro caso, de uma criança que estuda no colégio, né? E o colégio ali identificou que ela tem sinais de autismo, mas os pais não aceitam, né? E aí ela não tem direito de ter uma monitora, alguém especial só para ela. E aí dificultava, né, o trabalho ali dos professores. Sim. Então isso é uma coisa que é bem ruim, né? Porque não prejudica os pais por orgulho, por não aceitar uma coisa que é normal, que poderiam lidar, prejudica a criança, que poderia se desenvolver, que poderia ser melhor. Sim, exatamente. E é outra coisa bem frequente, né? Inicia com essa aceitação dos pais, né? É um processo, é um luto, como a Alessandra falou. A partir disso, né, a busca pela monitora, né, agente de educação, que é chamada no município, eles precisam desse apoio em sala de aula. Ah, mas o meu autista é grau leve, ele não precisa, né, de apoio, será? Será que ele consegue interagir bem com o colega? Será que ele vai ter uma boa interação lá no recreio? Será que ele vai conseguir se comunicar de forma, né, efetiva? Porque a gente não sabe, né, quais as limitações de cada autista. Então, eles precisam desse apoio e mostrar o potencial também. Sim. Mas eles precisam dessa agente de apoio, né, em sala de aula, independente do grau de autismo. E tudo parte, né, Tudo parte de um laudo dessa médico. aceitação, né, desse laudo médico, dessa aceitação dos pais para depois conseguir esse apoio, né, no município. O município fornece, né, esse tipo de apoio, só que os pais têm que dar esse start inicial, né? E assim também, os pais, no caso, né? Porque assim, né? Os pais, cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? Sim. Nem sempre vai ser a mesma. Mas aqueles que se sentem machucados, talvez às vezes não sabe lidar com aquilo, eles também têm uma ajuda, assim, uma parte psicológica, assim, que pode estar ajudando eles ou não? Assim, ó, quando os pais chegam, né, na AMA, desesperado por atendimentos, a gente sempre procura dar o maior apoio possível, né? Nós não temos um profissional disponível para atender todas as famílias, né, nesse processo de Que luto. ainda não estão cadastradas, Que né? ainda não estão cadastradas, mas assim, ó, é um grande sonho, né, meu como mãe, né, e como já passei por esse processo, de ter uma pessoa, né, Pra chegar acolher, para né? acolher, porque o acolhimento é tudo. Às vezes Sim. você está tão desesperado e acaba fazendo, né, tendo atos desesperador que não sabe o que fazer, né, Pra como onde fazer, recorrer, para né? onde É. recorrer, né, e esse profissional ele seria realmente, né, Aquele voltado norte, né? Para a pessoa. a esse norte, né? O que realmente eu devo fazer, né? Para onde eu devo ir, com quem eu devo falar, né?
essa ansiedade da fila de espera, né? Esse ansiar por um tratamento, né? Como vai acontecer? Então, assim, ó, é um desejo muito grande, né? Que a gente tem essa busca de ter esse profissional para fazer essa acolhida, né? Mas, assim, o luto, ele parte de cada pai, né? Assim como você vai ao médico, tem qualquer tipo de diagnóstico, né? Seja desde uma unha encravada até doenças mais graves, cada um tem o seu jeito de buscar, de assimilar, né? A live hoje que nós estamos fazendo, esse podcast, cada um vai interpretar da sua forma, né? E assim, acontece com o luto, cada um tem o seu processo de passar, né? E só que assim, ó, de contrapartida, a gente tem que pensar que lá tem uma criança que precisa de atendimento, que precisa urgentemente ter esse acolhimento, né? Principalmente na escola onde ela está, né? E o diagnóstico é o primeiro passo, né? Ter o diagnóstico já entra como agente de educação, né? Um segundo professor, para que iniciar possa o processo de inclusão, né? Exatamente. Não, porque me lembrei agora de um caso que eu vi de uma mãe que ela teve uma criança autista, ela recebeu o diagnóstico, ela estava desesperada. Eu até vi numa caixinha de pergunta no Instagram de uma pessoa que eu sigo e de um psicólogo, né? E ela estava falando assim, eu pensei em me suicidar, se matar e matar o filho dela, porque ela não sabia o que fazer. Ela era uma mãe solteira, ela estava assim num estado de desespero, né? E ela falou que estava pensando em tirar a própria vida dela e da criança porque ela não sabia o que fazer, não sabia como lidar, porque não sabe o que é o autismo, não sabe. Sim. Assim, eu recebi uma notícia, meu filho é diferente, Sim. seja o que for. E aí ela se viu nesse desespero, então entra no luto ali, né, que está falando. São famílias muito fragilizadas, né? É porque a gente não tem uma estrutura para receber a notícia, e tu recebe e tu não sabe o que fazer. Tu se torna uma mãe solteira, tu se vê mais desespero ainda, né? Então a AMA entra nessa questão porque dá o apoio, né? Então, uma rede de apoio. Se a gente tem onde buscar uma ajuda, a gente, poxa, eu posso correr para lá. Agora, tem uma esperança, né? É uma esperança, querendo ou não, sim. eu vou lá, que nem esse pessoal que está na fila de espera. Então, com esperança de algo melhor para o seu filho, né? Sim. Então, assim, às vezes fica pouco divulgado ou não tem tantas redes de apoio e aí as pessoas ficam no desespero, né? O que eu faço, para onde eu vou, não acho um caminho, aí acha um caminho, se agarra naquele. Então, assim, quanto mais, e é falta de informação, né? Então, quanto mais a gente conseguir divulgar, quanto mais ser falado sobre isso, mais as pessoas vão ter um apoio, né? Saber onde... Isso é mais fácil de aceitar, né? De respeitar, né? Exatamente. Porque... E assim, ó, uma coisa que a gente estava conversando, acho que foi semana passada, na percepção nossa, parece que tem mais casos hoje do que antes. Aí seria porque, assim, por causa da divulgação ou realmente está tendo mesmo mais casos? Possivelmente, né? A divulgação, né, é o partido inicial. As pessoas estão cada vez mais instruídas. Então, se elas estão mais instruídas, elas vão, né, ter a orientação necessária para conseguir identificar buscar no seu mais filho, sobre o assunto, no seu filho, né? no seu sobrinho, no seu neto, né, no seu aluno, as características do autismo, e não só do autismo, de outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? A depressão tem sido muito mais divulgada, outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento também, e por que não o autismo, né? Hoje as pessoas realmente, né, por conta da internet, por conta, né, de tudo isso, muito mais instruídas. Então, a gente acredita que também, né, isso conta muito nesse aumento de casos, né, de autismo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Hoje, a cada 44 nascidos, um nasce autista. Isso é dado agora de dezembro de 2021. Então, pensem, a cada 44 nascidos, uma criança autista. Tinha uma estimativa de 70 milhões no mundo, né? Sim. Isso 2 vai milhões sendo cada vez Brasil. mais reduzido, né? Até o final do ano, assim, né, faz umas 2 semanas que nós vibramos, né, com esse acontecido que no censo, né, que vai ser realizado esse ano de 2022, vai ter uma pergunta, né, se você tem alguém na família ou conhece alguém com autismo. Então, a gente vai ter um pré-diagnóstico de aproximadamente quantos milhões de pessoas a gente está falando hoje a nível de Brasil, né? Hoje se fala com dado de 2018, né, que eram 2 milhões. Agora, né, tudo isso vai mudar. E a gente está cada vez mais
encontrando pessoas com autismo, encontrando mais diagnósticos e o porquê disso tudo, né? Porque, de repente, de 2018 para cá, vai haver esse boom muito grande, né? Realmente pela falta de informação que não tínhamos, pela falta de diagnóstico, porque menino é mais malandro, menina é, né, mais tímida, né? mais tímida, né, e mais rápida de desenvolvimento. O porquê disso tudo, né? Então existe muito mais informações, profissionais capacitados e habilitados para que possa dar esse laudo médico, né, para que possa ser feito o diagnóstico. Muitos adultos hoje vão levar os seus filhos no neuropediatra ou no psiquiatra e dizem, né, mas ele é tão parecido comigo. E agora? E mal sabe o pai que também é autista, né? E já tem E sua muitas família. vezes o médico também, né? Exatamente. Quando bem instruído, ele orienta, né? Claro, né? Tentando acolher da melhor forma possível, porque tu vai levar o teu filho para ter um diagnóstico, tu não espera que tu também vai ser diagnosticado, né? Mas então tem casos de Então, pessoas com Tem Autismo irmãos, Sim. tio, tia, mais primo, velha pai, mãe. E ninguém sabe Avós. porque não tinha como diagnosticar. Exatamente, porque existe grau diferente, porque na nossa época a gente não sabia, né? foi algo Quantos que estudaram com a gente tinham autismo e a gente não sabia? Passou de Né? A perceber. gente tava conversando isso, acho que foi semana passada, né? Foi. Só que tinha pessoas assim que nós olhávamos assim, nós pensávamos, né? Sabia que era Muito diferente. tímido, né? Muito exatamente. tímido. Nossa, como Não ele se falava destaca na muito. sala de aula, mas ele tem um QI a mais, o que acontece? Né? E esse, né, tem deficiência intelectual, é autista, né? A gente não sabia exatamente o que era. Hoje, né, com esse grau de instrução das pessoas e da medicina, né, a gente sabe que isso influencia muito, né? A gente hoje sabe e começa a perceber, né? Poxa, aquele que estudava comigo, talvez, né? Talvez tenha. A gente comentou isso, né? Porque tinha uns que ficavam lá no fundinho, não Bem falavam com quietinho. ninguém, a gente chamava, né? Sim, sim. Talvez seria, né? Seria. Às vezes era, meu Deus, inteligentíssimo em matemática, né? Ciências, se destacava. Mas interagir com o outro era um Isso. fardo. Era. Até tem um filme, mais ou menos, que é O Contador. Ai, que maravilhoso ele esse filme, é adoro. massa, ele é autista também, Indico né? se vocês não viram. É bom, né? É bom. Muito bom. Que retrata mais ou menos isso, né? Ele, Sim. em interação social, não tinha muito, mas em questão de contabilidade Exato. ali, de matemática, de números, ele era excelente, Exatamente. fantástico, É. né? Na empresa onde eu trabalho tem um rapaz que trabalha no RH. E ele também tem autismo assim. E a pessoa conversa assim, mas a pessoa não diz que ele tem. Mas a pessoa conversa com ele, né? Quando vai procurar ele assim, não diz que tem. Mas ele tem, né? Então é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, que a pessoa que está do lado tem, né? Mas a pessoa lá tem. Então às vezes acaba sendo algo assim, até não muito perceptível para uma pessoa que não é treinada, né? Uma pessoa que não Exato. tem aquele treinamento, né? Sim, com certeza. E assim, uma dúvida também é a respeito, assim, a maioria, no caso, é menino, a maioria é menina, ou não tem, no caso de sexo, é indiferente? Eu vi uma pesquisa que era 4-1, né? Cada 4 meninos é uma menina, né? Não sei se esse número realmente... Tem vários estudos, na verdade, né? Tu quer falar? Não, Que eu pode, fale? por favor. Então, esse é o símbolo do autismo, né? Pra quem não sabe, né? Destacando aqui o quebra-cabeça, né? E esse é o laço que identifica, né, as pessoas com autismo. A cor que representa o autismo, né, e ainda representa, é realmente o azul. Por quê? Por maior influência no sexo masculino, incidência, né, no sexo masculino. Mas estão sendo feitos novos estudos, né, a cada ano a medicina vai se especializando e vai aprimorando. E o que se sabe hoje, pelo menos, né, o que se discute muito nas equipes multiprofissionais, assim, psicólogo, fono, né, TO, enfim, é que, na verdade, são crianças, essas meninas, principalmente, né? São crianças que não foram diagnosticadas corretamente. Então, o que eu falei ali, né? Passa por tímida, né? A menina que consegue mascarar mais facilmente os sintomas, entendem? Então, o menino é mais evidente, né? A dificuldade na comunicação, a dificuldade na interação, principalmente quando são muito pequenos. E a menina acaba passando despercebida. Bom, ela não tem uma dificuldade de interação, mas ela se dá super bem, né? Ah, tá, a aprendizagem tá ótima, então ok. Será? Será que não é autista, né? E são várias as questões. Temos meninas, né, com realmente um quadro mais grave, isso não escapa realmente, né? Não foge à regra, mas a gente sabe que muitas meninas não são laudadas.
Então, né, esses estudos já estão caindo por terra, entende? Aham. Porque isso está sendo cada vez mais estudado, mais aprimorado, e a gente sabe que existem sim meninas e meninos, tá ali, equilibrado, né? Talvez não são diagnosticadas como deveriam, infelizmente. E uma outra dúvida também é assim, ó, existe alguma lei a respeito somente para, assim, para o autismo, assim, para o autista? Sim. E se caso, assim, ó, na visão de vocês, tinha que ter uma lei específica para poder ajudar eles com determinada coisa? Hoje existe a Lei Berenice Piana, né? Até anotei para mim não perder o número Com da esse lei. nome, né? Com essa- O número. É, o Ah, tá. número da lei, que é o número 12.784, né? Ela foi criada, aliás, ela passou, né, na Câmara de Deputados e sancionada no dia 28 de 12 de 2012. Por que Lei Berenice Piana, né? Berenice Piana é um nome muito forte dentro da comunidade autista, né? Eu tive até no centro de diagnóstico dela, né, lá no Rio de Janeiro, e conheci a Berenice pessoalmente, uma pessoa muito querida, né? E ela lutou muito para que esses direitos realmente fossem reconhecidos, né? E a lei tem o nome dela até por conta disso, né? Por conta de toda essa luta que ela teve para que realmente os direitos fossem reconhecidos, né? Então, a Lei 12.784, né? Lei Berenice Piana, ela é a lei realmente do autismo, né? A gente tem dessa lei, a gente tem vários artigos e aí, né, nos colocam, né, muitos direitos, né? E como eu faço para buscar esses direitos, Alessandra, né? Como hoje funciona aqui em Navegantes, né? O direito à educação, à saúde, à socialização, né? A ter atendimento gratuito, né, a ter atendimento no estacionamento. Então, essa lei é a lei. Procure, né? Procure como ela está no seu município hoje. Procure como ela está aqui no município de Navegantes, né? E quais são os meus deveres também como mãe, né? Como pessoa, né? Como cuidadora, como indivíduo hoje na sociedade, né? Como estão a minha busca, né? Reflitam, né? Tão importante quanto, né? Eu saber, né? Muitas vezes a gente depara com situações, né, que meu filho tem direito, né, mas quais os meus deveres como pai, né, como realmente, né, cuidador dessa pessoa com autismo ou com outras deficiências, né, e o quanto eu tenho que contribuir para o meu filho, para a minha família e, por último, para a sociedade. Né? Então, essa lei é muito importante assim para os nossos filhos, para os nossos pacientes, né, porque acaba buscando realmente, né, o interesse, né, desculpa, me faltou as palavras, acaba buscando realmente os direitos, né, os direitos e deveres de todo cidadão com autismo hoje. Hoje existe alguma carteirinha para autista? Tem identificação? Sim, assim, foi criado, né, tanto a nível nacional como a nível estadual, que é a carteirinha do autista. O governo do estado nos habilitou, né? Hoje a AMA Navegantes é habilitada em emitir essa carteirinha. E como ela funciona, né? Você vai até a secretaria da AMA Navegantes, a nossa secretária, Ana Cláudia, até nós queremos mandar um abraço para ela e para toda a equipe, porque, né, Deus o livre se esquecer de alguém. Se esquecer de alguém. Ela te passa todas as informações que você precisa para fazer essa carteirinha e ela é colocada num sistema e enviado essa acolhida de dados para o governo do estado. E é lá na Fundação Catarinense de Educação Especial que é emitida a carteirinha, né? Alessandra, demora muito tempo, né? Não depende da AMA Navegantes, depende da Fundação Catarinense de Educação Especial para que seja feita essa emissão da carteirinha, né? Mas se eu não quiser a carteirinha, se eu quiser fazer o RG do meu filho, né? Eu posso ter alguma informação? Sim, né? Você pode estar fazendo o RG e colocar, né? Lá o CID, né? Se ele existe só o F84 ou existe outros CIDs também podem estar lá no próprio RG, né? Assim como o CPF. Está no laudo, né? Está no laudo, assim, todas as especificações que o laudo nos permite hoje ter esse acesso ao RG. Tá, mas a pessoa que vai lá fazer essa carteirinha, ela precisa do laudo? Precisa. Todo início,
né, ele precisa de um laudo médico, de um parecer médico. E onde essa pessoa consegue? Como é que ela faz? É a pessoa que descobriu que tem um filho agora, tem um filho autista, e agora? Ela só vai Primeiro, saber se é autista Isso. ao levar ao neuropediatra, Sim. ao psiquiatra infantil, né? Inicialmente, se for uma criança. Se já for adulto, o neurologista e o psiquiatra, né? Mas ela precisa ir até o médico. Tenho suspeita. Leva ao médico, depois do laudo que eu consigo fazer todas essas... Aí eles que encaminham pro profissional que vai emitir o laudo. Isso. Não, na verdade, quem emite o laudo é apenas o médico. O médico. Seja ele neurologista ou psiquiatra O infantil, SUS fornece né? esse médico hoje? Então, no SUS temos, né? É. Nós temos no município hoje, em Navegantes, né? O primeiro passo que eu tenho que procurar, a minha UBS, né? O meu posto de saúde. Aí lá o pediatra ou clínico geral vai fazer o encaminhamento para o neurologista. Se no município nós não temos um neurologista, né? A rede vai fazer com uma rede particular, aí fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde, né? Mas o primeiro passo é encontrar, né, através do SUS, a primeiro passo é a UBS. Aí o vai posto de com o saúde. laudo lá e consegue... Aí vamos supor, se teu filho não tem laudo, né? Vamos começar do princípio. Como é que é o nome do teu menino? É, Tomás. O Thomas não tem laudo. Vocês têm uma suspeita de que tem alguma coisa diferente com o Thomas, mas não sabem o que é, né? Então, o primeiro passo é procurar o clínico geral ou o pediatra da UBS. É ele que vai fazer o encaminhamento para o neurologista ou o psiquiatra. Só pode laudar, só pode fazer o diagnóstico o neurologista, o neuropediatra ou o psiquiatra, né? que vai dar a O palavra final, né? final. Né? Então, lá no laudo, esse laudo, né, enriquecedor, ele vai te abrir as portas, né, para AMA Navegantes, Isso. para ter a carteirinha do autista, para ter os CIDs e os Fs dentro do teu RG, né? Ele que vai dar todos esses direitos que o autista tem. Só relembrando uma coisa, né, Ali? Isso acontece na rede pública. Mas se você quer levar o seu filho num neuropediatra, por exemplo, particular, você pode ir direto. Não precisa de um encaminhamento de nenhum outro profissional. Pode levar até ele, se ele achar necessidade, né, de uma equipe multiprofissional para ter certeza e fechar um laudo que seria o ideal. Aí ele vai estar entrando em contato, né, pedindo uma orientação de uma fonoaudióloga, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta quando necessário, né? Ou até de um neuropsicólogo, né? Um neuropedagogo, muitas vezes é necessário também. Então, se você quiser levar no particular, você pode, né? Levar o seu filho. Mas se não, se for pela rede pública, esse é o passo a passo, né? Essa é a burocracia. O BS inicialmente para depois conseguir fazer todos os trâmites até chegar num neuro, né? Se o meu médico particular ou se o médico do SUS, né? Eles pedirem assim, ó, eu tenho um palpite, né? Talvez que esteja dentro do espectro ou, né, outra comorbidade. Ele pode pedir o auxílio para que os pais, né, sejam encaminhados também para o SER da Univale, né? O que é o SER? Né? O Centro de Reabilitação que nós temos na Univale. Lá também tem a equipe de triagem, a equipe multidisciplinar, né? Fono, psicólogo, psiquiatra, tem toda a equipe também dentro do SER da Univale. Então, a Univale, ela atende quem, Alessandra? Ela atende toda a nossa região da Anfre, né? Então, vamos lá. Navegantes, Itajaí, Penha, SARS, acho que também pega. Luiz Alves, né? Balneário Camboriú, nos ajuda, em Camboriú, Balneário Camboriú, a região Itapema, da Anfre, né? Se eu não me engano, não pega Brusque, né? Pega Tijucas, não, essa São- região também. Itapema. Itapema. Ilhota isso. chega a pegar? Ilhota? Eu acredito que sim. Então, assim, o SER da Univale, ele acaba abrangendo toda a região da Anfre. Então, a fila de espera é um pouquinho maior para te poder fazer parte, né? Mas lá, eles vão fazer todo um estudo, né, no teu filho, para que ele realmente seja diagnosticado, ou com autismo ou outras comorbidades também que podem existir, né? Ele tem autismo e tem deficiência intelectual. Ele tem autismo sem deficiência intelectual, né?
mas tem o TOD, né? Tem outras comorbidades que possam ser diagnosticadas. E como é feito esse tratamento, né? Como é feito esse atendimento? Dentro de 1 ano, de 3 meses, aí cada profissional vai dizer mais ou menos o tempo que precisa para poder tomar todos os protocolos, né? Aplicar todos os protocolos para que essa criança seja laudada autista ou outra comorbidade. Então não é assim, tipo, da noite pro dia, então é um processo... É um processo Bem lento. O pessoal às vezes pensa assim, né, que já olha e já sabe, mas não, é um processo que... Não, exatamente. Porque, por exemplo, às vezes tem na escola, né, às vezes tem uma criança que é autista na escola, né, e as pessoas desconfiam. E como que por exemplo, um professor, né, que às vezes pode estar vendo, né, como que ele pode chegar chegar nos pais e falar isso? Ele chega direto nos pais, passa para a diretoria, ou tem um profissional na escola para ele poder estar passando, poder estar fazendo essa ponte com os pais? Isso é feito uma parceria ali, né? Um Isso, trabalho né? na escola. A nossa orientação, né, como associação, é que esteja essa parceria, né, entre a direção, né, e a professora, para que haja essa conversa, né, porque às vezes a criança está lá, né, no berçário, né, ou no jardim, Primeiro e é ano, difícil, né? primeiro ano, essa comunicação com a família, né, então precisa realmente um aparato de um todo, né, e como tu disse assim, às vezes precisa de todo um estudo de muito mais tempo, né, Sim. dependendo de cada um, é único. É verdade. Às vezes, o profissional que te atende, né, lá o psiquiatra, ou o neuro, ou o neuropediatra, ou o neurologista, ele encontra muitas características que indicam o autismo. Então, ele vai lá na primeira consulta ou na segunda e já lauda, né, como autista. Às vezes, ele precisa de um estudo mais profundo. Então, tudo depende de cada situação, né? Cada um é único durante o processo, né? Às vezes, a gente coloca isso sempre como exemplo. Você acredita que seja hipertenso, mas como é que vai fazer o estudo para ser, né, ser Não hipertenso? vai ter certeza, Precisa de um acompanhamento, né? É assim também que acontece no autismo. Alessandra, e como é que faz toda essa parte medicamentosa? Né? Às vezes o meu filho ele é mais agitadinho, né? Mais hiperativo, tem menos concentração, tudo precisa de um acompanhamento médico, né? Seja ele tanto com a equipe, né, ou neuropediatra, neurologista ou psiquiatra, ou com o próprio pediatra da UBS, né? Então precisa de um acompanhamento. A gente tem muitos casos, quase que 98%, né, dos nossos pacientes fazem uso de medicação, né? E por que um número tão grande, Expressivo, né? expressivo, né, fazer uso de medicação? Porque é preciso, né? É preciso que a criança tenha mais concentração, né? Fique um pouco mais calma, Regular o sono, né? Tudo isso. regula sono. Então, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. Vai perguntar. Eu ia perguntar do teu papel, o Steve perguntou antes, eu acho que Ai, passou perdão. despercebido teu papel como fonoaudiólogo na questão. Acabei falando sobre os aspectos A e gente não foi me atentei. entrando. É que quando eu começo a falar sobre autismo, eu falo sobre tudo e me perco. Então, o trabalho do fonoaudiólogo especificamente, né? A gente lida muito com a questão da comunicação como um todo, né? A linguagem, né? Então, o diálogo, como eu falei para vocês, uma criança, né, neurotípica, ela consegue, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Aos 3, 4 anos de idade, ela consegue narrar o que aconteceu na escolinha, né? Ela consegue narrar um fato com facilidade. Muitas vezes uma criança com autismo, não. Ah, mas ela fala tudo, é a papagaia de pirata. Mas ela tem coerência no que ela fala? Então, o fonoaudiólogo também trabalha com essa questão do dialógico, né? O discurso dialógico, a linguagem como um todo. Muitas crianças não têm um bom vocabulário para a sua idade, já ao contrário, falam poucas palavras, né? Então, precisa desse start inicial com o fono. Algumas questões muito específicas que a gente falou do R, né? Então, distorções na fala, né? Questões fonológicas. Então, é todo um trabalho terapêutico feito nesse sentido. É sentar no chão mesmo, é brincar, é incentivar, né? Porque é por meio do lúdico que a criança vai aprender. E não só na fonoaudiologia. Na terapia ocupacional é o mesmo, com as questões sensoriais. Na mesma coisa, né? O comportamento, como é que vai ser lidado isso? No lúdico. Quando se é criança, a gente vai aprender brincando. Né? Então, a terapia é o mais lúdica possível.
A gente, né, aborda ali questões de linguagem, comunicação como um todo. E além da comunicação, que é o carro-chefe da fonoaudiologia, a gente trabalha muito com a seletividade alimentar, né? Crianças com dificuldades, né, de textura, principalmente, né, mastigação. Então, nesse sentido, a fono acaba abordando disfagia, que é uma dificuldade para deglutir alimentos também, né? A gente trabalha muito com essa área, não só no autismo, outras pessoas também, né, que tem essa dificuldade, a gente está sempre trabalhando essas questões. Motricidade orofacial, às vezes eu tenho um paciente que é muito hipotônico, por exemplo, né, musculatura muito flácida, tem cialorreia, baba, né, tudo isso é uma questão que a gente tem que adequar na fonoaudiologia, para que eu possa ter uma boa comunicação, mastigação, deglutição, respiração e etc. São as funções estomatognáticas. Existe uma idade para começar a falar, ou para ele não falou outra cidade e não vai falar mais? Marcos do desenvolvimento. Cada fase a gente espera, né, algo da criança. Com 2 anos, a criança já deve estar formando frases, né? Frases ali de 1, 2 palavrinhas, 2 elementos, né? Já tem que estar se esperando. Ele vai ter troquinhas nessa fase? Vai. Mas a gente espera que ele já esteja tendo uma interação a nível de frase, né? E a gente sabe que hoje muitas crianças não falam com 2 anos e os pais acham que é normal, né? Fala tão pouquinho, né? Mas, o pai demorou a falar, né? O tio demorou a falar, né? Os outros amiguinhos também não estão falando, então ok. Nunca se atenta a isso. Não existe cada um no seu tempo. Existem marcos de desenvolvimento. E é nisso que o pai tem que se prender, não só no autismo, né? Então, eu posso ter um autista dentro da minha casa, como eu posso ter outra comorbidade. Como é que eu vou ajudar o meu filho? Eu tenho que saber marco de desenvolvimento. O que é esperado para cada idade? Hoje em dia, a internet está aí, né? Para ser usada, tanto para o lado negativo quanto positivo. E a gente tem que saber quando que uma criança tem que andar, quando que uma criança tem que engatinhar, quando que é esperado as primeiras palavrinhas, né? Então, com 1 aninho, ela já tem que estar falando mamã, papá, dá, né? Palavras mínimas, principalmente começando ali com, tipo, sons bilabiais, né? Por que bilabial? Os 2 lábios se encostam. Então, ma, pa, né? Esses sons mínimos a gente tem que estar esperando da criança. Vogais, né? Ela começa a cantar, começa a chamar pelo pai, solicitar ou apontar, né? O gesto é muito importante nessa fase inicial, né? Quando eles não conseguem falar tanto, o apontar, o dar tchau, mandar beijo, tudo isso é esperado já nos primeiros ali, né, meses. Ali, a partir dos 10 meses, a gente já tem que estar esperando uma comunicação boa da criança, né? Então, cada fase a gente espera algo da criança. É possível corrigir a fala depois de mais velho? Possível, sim. Nós temos pacientes, né, Alessandra? O nosso autista mais velho hoje tem 42 anos. Ele não precisa de fono, mas eu tenho, por exemplo, pacientes ali de 16, 18 anos que fazem fonoterapia por questões como gagueira, né, que é muito comum também no autismo, disfluências, por exemplo, falar muito rápido, né, as ansiedades, de uma forma geral, isso, né, muito pertinente no autismo. Então, é possível, sim, corrigir. Até trocas na fala, distorções, não só no autismo, né? Isso, de modo geral. De modo geral. Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, ele sabe que a gente tem um filho autista e ele falou assim, tem que cuidar pra ele falar, acho que até os 7 anos, depois ele não fala mais. Aí que tá. Por que eu te digo em marco de desenvolvimento, né? Até tem fonos que às vezes, né, na correria do dia a dia acaba orientando errado até, né? E eu até entendo elas, porque com 5 anos eu tenho que ter uma criança, 5 anos, tá? Não passa disso. Que fale todos os sons. Até aquele R fraquinho do Arara, do meu nome, Franciele, que é o difícil, já tem que estar falando com 5 anos. Então, todos os sons ela tem que ter adquirido até os 5. Só que eu não posso ficar esperando, né, uma criança ali com 2 anos que ainda não fala o papá, né? Então, cada fase de desenvolvimento é importante, né? Então, não vamos tomar em consideração, né, 5, 7 anos. Cada fase é esperado algo. Né? Mas com 5 anos ela tem que adquirir todos os aspectos de linguagem, tem que saber discursar, tem que saber falar, interagir, né? Ter um bom vocabulário para a idade e também saber falar todos os sons, né? Produzir de forma correta. Mas não existe assim, aprendi a falar até os 8 ou não aprendo mais, 7, 8, 6 anos. Aprende a falar até os 10, vamos supor assim, a criança está com 10 anos.
Ela consegue aprender a falar? Se tem pouco Entendo vocabulário? o que tu quer dizer. Entendeu? Sim. O que acontece? Muitas questões, né? Deficiência auditiva pode fazer com que uma criança não fale, então isso também tem que ser investigado. Apraxia de fala, que é uma dificuldade motora, quando o neurológico não corresponde ao que eu estou falando, né? Então, tudo isso influencia. É mais difícil reabilitar uma criança com 10 anos? É muito mais delicado. Só que aí são muitas variáveis, né? Se eu tenho uma criança com deficiência auditiva severa, muito mais difícil, né, de eu reabilitar. Se é uma apraxia motora, muito mais difícil. Agora, se são sons que se perderam lá no meio do caminho, né? Não consegue ainda falar o R, não consegue falar o R. Sim, a gente consegue reabilitar. Mas são casos e casos, cada um com a sua particularidade, não só o autista, né? Mas Modo sim, geral. é possível. Só que pensando em outras variáveis. A gente não Sim. pode só pensar, né, E uma na dúvida criança assim também. neurotípica. Às vezes, a pessoa, no caso, vai lá e tem uma percepção, assim, mais ou menos, que o filho de tal pessoa tem, né, talvez alguma coisa lá que acuse isso, né? Acuse, no caso, o autismo. Mas talvez os pais nem conhecem, né, a respeito disso. Como que a pessoa chegar para os pais e falar? É né? difícil, né? Tu Pois tem é. que ter um jeitinho, né? Delicado. Delicado. A Alessandra tem. Jeitinho delicado pra falar. A primeira palavra eu acho que é acolhimento, né? Tu tem que se colocar no lugar do outro, tu tem que ter empatia. Empatia, né? Em primeiro lugar, né? Pra depois tu conseguir conciliar tudo, né? E às vezes a gente, como a Fran falou, a gente tá numa correria, né? Tá tudo tão corrido pra tudo, né? Às vezes a gente olha pra trás e assim, mas parece que antes o tempo andava tão devagar e agora parece que tá tudo tão atropelado. Na né? verdade E não, assim né? a gente, Verdade. na verdade não, né? E a gente acaba tendo uma rotina, né? Que não consegue olhar com cuidado para o desenvolvimento das nossas crianças, né? E você, né, observar que tem algo diferente, começar a alertar, né? Olha, porque fulano fala e ele não, né? Às vezes é porque menino não é tão malandro como deve ser, né? Então são esses cuidados que a gente deve ter, né? E sempre questionar o pediatra, né? E eu questionava muito o pediatra dos meus filhos, né? Quando a gente acreditava que o Tiago tinha alguma coisa diferente e ele dizia, mãe, ele é malandro, né? Mãe, ele é porque nasceu prematuro, né? Porque tem uma prematuridade, né? Tem um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, assim, tudo isso acaba que chamando a atenção, né? Mas eu não posso parar no eu acho que, né? Eu tenho que ter a certeza do que é, né? Então, é mais complicado para a família, né? Só completando, assim, às vezes uma fala da Fran e até a tua pergunta, às vezes a gente tem paciente que chega lá, né, na AMA, por seus 4 anos, 5 anos e não fala nada, né? Bem comum. E os pais, na hora da anamnese, né, que é o estudo de caso que a gente faz com a mãe ou com o responsável pelo Primeiro paciente, acolhimento, né? O primeiro acolhimento, ele é não verbal, ele não fala nada. Não fala nada? A fono fica, né, até com o pezinho atrás, né? Mas não fala sílabas, não fala sons, não fala nada, né? De repente, lá com 1 mês de atendimento, parece que a Fran Desabrocha. apertou o botão e a criança não para de falar. Hoje Aí- mesmo eu me emocionei com um que falou a primeira palavrinha. Primeira vez. Aí a mãe diz assim, meu Deus, qual é o botão que a gente aperta de novo? Porque Pra não... tudo, né? Pra tudo. Pra alimentação. Para tudo. Então, assim, realmente no marco de desenvolvimento que é a importância de um profissional. E a importância de um profissional especializado, que realmente a gente se encontre com esse profissional, né? Que ele tenha amor pelo que ele faça, carinho, né? Pelo que ele faça e conhecimento, principalmente, né, Fran? Porque a gente encontra nessa vida de pai, né? De pai de autista, a gente encontra... né, muitos profissionais pelo caminho, né? Às vezes poucos aqueles realmente que dão esse start, né? E acontece muito dos nossos pacientes eles terem, né? Começou na AMA, aí começa, né? Desencadeia realmente porque faltou esse olhar, né? Realmente era lá um botãozinho Um que estímulo que precisava precisava mais, né? a mais. E a Fran tem algumas, né, Histórias. inúmeras histórias, né, de que para brilhantar, né, esse nosso momento, assim, de que realmente basta um olhar diferente. Exato. Né? E cada criança é de uma forma. Como eu tenho a criança que eu vou apertar um botãozinho e as coisas vão,
às vezes eu acho que aquela criança vai desenvolver super bem em menos de um mês, e agora? Será que ela não tá me ouvindo? Será que isso não foi visto? Ela tá com 10, 12 anos? E se ela tem uma deficiência auditiva, e agora? Né? Então a gente conta com tudo isso, né? Pai, agora eu acho que é o momento de tu procurar fazer uma audiometria, né? Um exame mais preciso, porque talvez teu filho não esteja ouvindo. E agora? Mais uma coisa? Eu posso ser autista e não ouvir? Posso, né? Então são várias vertentes assim que a gente tem que investigar dentro da casa, dentro da família, na escola, na saúde geral, para ter um bom desenvolvimento, né? São A casos e gente casos. já teve situações assim na AMA, né, de a criança falar e a mãe dizer assim, ó, ele fala palavras que eu não entendo nada, né? Sim. Aí Fala vamos inteligível, falar inteligível, né? Que a gente diz, aí ingrisa, né? Muitas coisas que a gente não entende. Aí o nosso professor de educação musical, né? O Kleber, que ele é formado em letras, especialização em inglês, mas ele está falando em inglês, É bem né? comum. Então é muito comum a criança Essa se preferência, comunicar, né? Pela língua inglesa e não falar nada em português, né? Nós tínhamos uma paciente que chegava na brinquedoteca e dali ela não passava. Ela não entrava em nenhuma sala de atendimento, né? Então ela falava algumas palavras e ninguém entendia. Até que o Kleber, quando entrou na AMA, se ela já tinha uns 3 meses de atendimento, né? O Kleber entrou e ela dizia assim... Não, ela diz, né? Desculpa, eu não consigo entrar. Ela falava em inglês, né? I'm sorry, né? Sorry, não consigo entrar. Então, e ele disse, né? Opa, ela tá falando em inglês. Aí perguntou pra mãe, né? Ela fala muito em casa? O que ela fala, né? Quais são as palavras que ela fala? Ela fala essa palavra? A mãe, ela fala isso. E ele começava a falar algumas palavras em inglês, que era muito comum, e a mãe, realmente, ela só fala isso. Mãe, ela tá falando em inglês. Ela tá se comunicando pela língua inglesa, né? E a família não conseguia entender. E agora, né? O que a gente faz? E né, até a nossa resposta de um pediatra que nos acompanha, que é o Dr. Egon Franz, ele que nos capacita, né? Um dos nossos capacitores, ele diz sempre, né? Que não se tira a língua, outra linguagem, né, do autista. Se começa a introduzir o português, que é a nossa língua pátria. E associar, né? E associar. Mas nunca se tira, né? Agora tu vai deixar de falar inglês, tu vai só falar português, né? Não se tira. Se consegue, ele consegue sim, né? Caminhar com as duas linguagens, né? Então se desenvolve o português, né? Porque é a língua que ele vai pedir pão na padaria, que ele vai dizer que, né? Agora quero calçar o meu sapato, o meu chinelo. E aí, a fono que não pega pra capar. A fono que se cuida. E assim, aqui nós A fono que lute. aqui nós temos uma comunidade haitiana que é forte, né? Nós sabemos, né? E assim, tem criança haitiana também que participa lá que está com vocês lá também nesse projeto da AMA? Ainda não temos. Hoje não. Não temos. Matriculados não. Nem matriculados, nem na fila de espera. Nem na fila né? de espera, que eu saiba. Não. Mas será que às vezes é porque às vezes não sabe também? Ou... Pode A ser. dificuldade de comunicação já inicia na escola, né? Aham. Então, ali já inicia a dificuldade de entender essa criança. Né? Talvez ela atinja uma certa idade, talvez tenha essa dificuldade de diagnóstico também pela falta de comunicação, né? Sim. Até ela falar o português, enfim, mas nada impede de uma criança de qualquer etnia ser diagnosticada com autismo, né? Sim. E uma pergunta para ti agora, Fran. O que levou você a decidir trabalhar com isso, né? E também uma pergunta para as duas, já acrescentando, além desse trabalho, no caso na AMA, vocês têm um outro trabalho fora isso ou não? É somente na AMA que vocês atuam? Vamos começar, Fran. Então, eu sou fonoaudióloga formada há 3 anos. Sempre pensei em atuar com psicologia. Eu sempre soube que eu ia atuar com pessoas. Eu gosto muito dessa troca, né? Mas eu sempre achei que faltava algo a mais na psicologia. Eu não me encontrava totalmente. O que é esse algo a mais, né? E uma conhecida postava muito, né? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, postava muito sobre fono. E ela tinha recém começado, assim, né? Eu disse, interessante, fala, comunicação, eu sou tagarela, envolve um pouco de, né, psicologia, porque tu tem que ter uma relação, uma troca com o outro, e é da área da saúde.
Mas eu me limitava a achar que trabalhava apenas com a fala e ponto final, né? Não sabia da audição, de outras questões. E aí, por conta dessa conhecida, eu fui no OPA, né? Até indico para os jovens agora que estão, né, nesse ensino médio, conhecer esse projeto, né? Que é a opção profissional por área da Univale. Lá tem todas as áreas que você imaginar. Eu fui no jornalismo, foi bem bacana também. Assim, no final escolhi entre jornalismo e fono, deixei a psico de lado. Mas achei bem bacana, assim, esse projeto que se estende até hoje, acredito, né? Não sei por conta da pandemia, mas foi bem legal, assim, para eu saber exatamente o que acontecia na fono. Ali foi o meu start inicial. Só que nem em sonho eu pensei em trabalhar com crianças especiais. Só que eu precisava conciliar um trabalho com a fono, porque eu não conseguia, né, bancar a faculdade, enfim, eu precisava ir agora. O que eu vou conseguir fazer? Meio período, porque tinha os estágios, né? Aí eu soube do concurso da Prefeitura Municipal para agente de educação, então eu fui por 4 anos agente de educação. Então, quando eu falo, né, de escola, eu também tenho a vivência realmente de sala de aula, né, não só como fono. E aí, ali, o meu primeiro aluno, autista. Olha só, então não foi eu que escolhi o autismo que me escolheu, né? Eu escolhi a fonoaudiologia, mas o autismo que me escolheu. E cada vez eu fui me interessando mais, porque eu fui tendo outros e outros alunos, e na faculdade eu conseguia conciliar a vivência, né? Uhum. Então, o que se falava, a professora estava falando, um aluno que talvez não tinha uma vivência na escola, eu já tinha, né? A prática. Então, eu estava ali sempre conciliando teoria e prática. Então, quando eu saí da faculdade, eu já disse, é isso que eu quero, né? Eu não fiquei patinando para saber, eu quero isso, quero aquilo. Não, eu quero autista, ponto. Né? E aí eu fui dentro da APAE primeiro, eu trabalhei em clínicas, Unimed, e hoje eu tô na AMA, né? A AMA Navegantes, que me acolheu tão bem, né? E no meu município, isso é muito bom, muito importante para minha carreira, assim, né? Trabalhar com crianças autistas dentro do meu município. Então, eu escolhi a fonoaudiologia, mas o autismo que me escolheu, porque foi lá, né, na escola que tudo começou, assim, e que eu tive a paixão por aprender mais, né? E pensando em pessoas, né, que têm diagnóstico de autismo e outras que não têm, eu sempre tive uma ligação muito forte, muito próxima com o meu avô materno, sempre. E eu sempre fui a única neta e da família, enfim, que tinha mais diálogo com ele. Ele sempre é uma pessoa muito reservada, muita dificuldade de interação com o outro, né? O beijo para ele, né? Como a gente tem o hábito brasileiro, né? De cumprimentar de beijinho. Ele ficava um pouco, se esquivava, né? Então, ele tinha muita essa dificuldade de interação com o outro. Mas eu via que ele queria o acolhimento. Ele só não sabia como. E aí, hoje, né? Ele já é falecido, infelizmente. Ano passado ele faleceu. Hoje eu vejo que talvez sim. Por que não? Ele era autista, né? E por que o autismo me escolheu? De alguma forma, né? Eu acolhi o meu avô e hoje eu acolho tantas pessoas, né? De todas as idades. Eu acho que tudo tem um porquê na vida, né? Tudo tem um porquê. E foi assim a minha história. Hoje a Fran tá de aniversário de AMA, né? Não aniversário, aniversário de AMA. Um ano de AMA Navegantes. Hoje. Legal, parabéns. Obrigada. Parabéns 2 vezes, né? Uma pelo Dia das Mulheres. É verdade? Né? O dia 8 hoje. É verdade. E assim, vocês têm outro trabalho fora esse? Não, eu trabalho como fonoaudióloga na AMA Navegantes, mas eu atuo também no particular, né? Eu atendo alguns casos, mas são poucos, assim, isolados. Mas como fonoaudióloga, né? Não tenho outras áreas para atuar no momento. E você, Alessandra, trabalha somente na AMA? Ou? Só na AMA, né? Eu me dedico 100%. 100%. 25 horas por dia. A gente tem que se dedicar, né, para que as coisas realmente já aconteçam, né? É tão difícil, né, o nosso dia a dia, assim, a busca, né, pelo reconhecimento, né, da pessoa com autismo é tão difícil, né? E eu desde quando, né, foi a fundação da AMA, eu me dedico para que as coisas aconteçam, né? A gente sempre sabe que podia dar mais, podia ser mais, né? Mas existe a Alessandra esposa, a Alessandra, né? Mãe de 3 meninos, então assim, a gente, né, tem a família, né? E prisa muito por isso, né? Muitas vezes, né, envolvendo os meninos e a própria família, né, em muitas atividades da associação, para que haja realmente esse conjunto, né? E eu sempre disse para os nossos 2 outros filhos
né, atípicos, né? Eu e o Milton, neurotípicos, né? neurotípicos, desculpa, nós não somos para sempre, né? Os pais não são para sempre, né? E quem vai ficar com o Tiago, né? Em quem que o Tiago vai se apoiar? Vai ser nos irmãos. Então a gente precisa estar preparado para tudo. Preparar o Tiago para o futuro, dele, né? E preparar a rede de apoio que são os irmãos, né? O mais velho e o mais novo. Por isso que é muito importante que eles se envolvam nas atividades da associação. E eles fazem isso, né, Fran? A Fran tá lá só um ano, né? Foi um ano tão intenso. Foi. Parece que foi uns 10. Parece que foi uns 10, né? A gente faz isso com tanto amor, com tanta dedicação, porque, né, pensando não só no Tiago, né? Mas em tantos outros. Então, isso faz... tanto a AMA faz parte da nossa vida, né? E da nossa família como a nossa família de profissionais. Que o nosso trabalho acaba sendo a nossa segunda casa, muitas vezes até a primeira, né? Porque a gente vai para casa para descansar e dormir, né? E passar o final de semana. E o restante da semana é feita no nosso trabalho. Se a gente não fizer com amor, com dedicação, né? As coisas vão se embaçando, né? Para quem quiser ajudar a AMA com algum apoio financeiro, a gente falou ali, já somos parados, mas quem quiser, vamos por alguém, vai ver o nosso podcast e fala, poxa, eu quero ajudar. Pode ajudar? Como é que faz para ajudar? Hoje, assim, a gente tem nós temos muitos voluntários e amigos, né? De que a gente faz tantos eventos, né? E tem tantas pessoas envolvidas, né? E só temos a agradecer cada uma delas. Esse é o momento realmente disso, né? De agradecer. Nós temos uma empresa muito parceira, que é a Malfi, né, que entrou agora na nossa vida. Que é a estampada. A Malfi Construções, foi ela que doou as camisetas de uniforme para as nossas crianças, né? É sempre muito bom ter empresa parceira, porque o terceiro setor realmente, né, ele funciona com as doações, com os eventos, né, e com essa contrapartida toda, que é um montante gigantesco. E hoje a gente tem, né, uma rifa de um carro, né, doada. Deixa eu só abrir meu celular para me falar bem certinho. Só todos os detalhes. Todos os detalhes. Meu Deus do céu. Pela Borba Veículos, né? Pela Borba Veículos. Legal. Que é importante, né? Assim, esses parcerias, apoios, né? Essas parcerias, com certeza. para esses projetos. Hoje a Borba Veículos, né, como esse ano eles fazem 20 anos, né, de empresa, então eles lançaram uma rifa, que é de um carro Gol, ano 1989, um carro de colecionador, né, então eles estão nos proporcionando com essa rifa, né, ela está sendo lançada essa semana, e a gente, como o sorteio dela é só para o final do ano, a gente está começando a trabalhar mais esse evento da AMA. Nós temos a cada 2 vezes por ano os nossos pedágios, né, que acontecem em 10 pontos da cidade, vai acontecer agora em abril. A gente está aguardando autorizações para que, né, possa até seja feita a divulgação. O mês de abril é um mês, né, voltado ao autismo, né, o mês azul que a gente chama, né? Dia 2 de abril é Dia Internacional do Autismo, então de conscientização ao autismo, então a gente sempre se prepara para esse momento, né? E na AMA não acontece diferente, a gente prepara até o mês inteiro para que seja feita essa conscientização. E se alguma empresa quiser entrar em contato, né, tanto pelo meu telefone pessoal como pelo telefone da AMA, e a gente ter uma parceria, fazer doações, é tudo muito bem-vindo. Às vezes tem lá uma mesa de escritório que não usa mais, né? Um computador que não usa mais, ou uma impressora, né? Brinquedos, assim, ó, de tudo é válido. É muito válido, né? Às vezes tem até um suporte lá de impressora que não usa, né? Nós tudo usamos de alguma forma, né? Tudo é válido. Eu tenho um armário, Alessandra, que não é mais usado. Pode doar para a AMA Navegantes, né? Olha, a gente quer ver valores em reais, da mesma forma. Eu quero fazer uma compra de algum material que a AMA esteja precisando, folha sulfite, material escolar, brinquedos, tudo é muito válido. Bancar a construção, né? Total lá do... Vai ser bom, né? Muito bom. Então, no Instagram ali é AMA Navegantes, né? Quem quiser pesquisar lá, seguir.
Ama Navegantes. No Facebook também, Ama Navegantes. Isso, Ama Navegantes. Tem Claro. meu Na descrição, né, telefone. Juninho? Isso, a gente Na vai, descrição? isso, a gente vai colocar no link da descrição. Aham. Tem uma pergunta aqui de uma convidada nossa lá no Instagram, seguidora, que ela perguntou aqui: qual a importância do autista ter uma monitora ou acompanhante na escola? É como eu falei anteriormente, né? O start inicial é o laudo, né? Então, os pais precisam realmente ter esse discernimento, né? Pensar realmente no bem do filho, né? E não negligenciar esse tipo de atendimento. Eles precisam de um laudo inicialmente. Após esse laudo, os pais têm sim direito pela rede pública, né, de ter um acompanhante, que hoje é o agente de educação no município de Navegantes, né? Esse agente é extremamente importante para as relações de inclusão, né, de uma forma geral. Então, como eu disse, né, não é porque eu tenho um autista grau leve que ele não precisa de um acompanhamento, ele precisa sim, para interação, para comunicação, distúrbios de aprendizagem. Não é porque eu tenho um autista de grau leve que ele não tenha deficiência intelectual, ele pode ter deficiência intelectual e precisar de uma monitora, né? Então, eu acho que nesse sentido é muito importante um agente de educação que esteja preparado, né, realmente para estar lidando com uma criança com autismo ou qualquer outra comorbidade, né? A gente precisa principalmente para a inclusão, né? Principalmente para a inclusão e para estar direcionando esse professor que muitas vezes está despreparado. Sim. Muitos professores são capacitados hoje na nossa rede municipal e não só na rede municipal, no particular, enfim, que realmente se capacitam. Outros ainda ficam, né, deixam a desejar. Então, a gente precisa dessa parceria agente de educação, professor, realmente, para ter o melhor desenvolvimento das crianças, né? A gente precisa disso. A gente sempre fala, né, nas nossas reuniões, né, que nós precisamos da tríade do desenvolvimento. E o que é essa tríade? Ama, escola e família. Se nós não tivermos, né, esse triângulo em volta do nosso paciente, nós não vamos conseguir muitos avanços. Então, a gente precisa ter essa comunicação com a escola e com a família, né? Ele passa somente, às vezes, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia dentro da associação. Mas ele passa 4 horas dentro da escola, né? E o restante com a família. Então, a gente precisa realmente, né, ter essa tríade para que consiga As coisas acontecem, né? alcançar o desenvolvimento dele, né? Do nosso paciente. Então, isso é muito importante que as pessoas que não têm conhecimento, né, a monitora que não tem conhecimento, às vezes não tem falta de capacitação, procure associação, né? Procure conhecer. Muito se fala sobre autismo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, assim, a gente tem muitos meios também de capacitações via online. Gratuitos, Hoje, muitas com a vezes. pandemia, né, se fez muitas lives, muitos encontros através, né, dessas redes de comunicação. Então, buscar, né? Se eu vou receber uma criança com autismo na minha escola, né, ou eu como monitora, ou como agente de educação, como segundo professor, realmente que habilidades que ela tem, quais as dificuldades, Potencial, né? O potencial da potencialização de cada um, né? E o que é o autismo? Onde eu devo procurar, né? Quem eu devo procurar? Nós estamos sempre de portas abertas, tanto para as escolas, né? Como para as pessoas que nos procuram. Nós temos até um dia específico da semana para atender, que são as quartas-feiras à tarde, né? E principalmente durante o mês de abril, que é o mês que a gente tem realmente para conscientizar, né, todos de que estamos aí, né? Vamos ficar por muito tempo. É verdade. Né? Assim, falando do teu filho, né, e de todos os outros, né, todas as outras famílias, né? Estamos aí, né? Como é que é a nossa recepção no supermercado, numa loja, no shopping? Para isso as pessoas têm que ter conscientização, porque as famílias vão continuar se socializando, vão continuar fazendo parte de uma sociedade. E o número de diagnóstico vai cada vez mais aumentar, mais né? aumentando. E precisa dessa inclusão, né? Exatamente. E só reforçando uma última coisa que eu acho muito importante, até pela pergunta ali que foi feita, professor é o professor do aluno autista e é o professor do aluno neurotípico. Isso eu digo não só como fono, como eu já estive na sala de aula, como eu falei para vocês, né? Isso é muito importante, muito delicado. O aluno autista, ele não é do monitor, ele não é do agente de educação. Não é ele que tem que se preocupar com o conteúdo escolar. Quem é que foi preparado para isso?
O professor. Então, a gente tem que discernir exatamente o papel de cada um dentro da sala de aula. O professor é que vai, né, ministrar as aulas. Então, é aí que tem que existir essa parceria, gente, educação e professor, né? Porque senão fica o quê? O papel da cuidadora, né? Apenas isso. Não, eu tô aqui para incluir. E a gente está sempre nessa guerra, nessa batalha, né? Para incluir essas crianças e não só crianças autistas. Eu sempre reforço. Qualquer criança deficiente precisa ser inclusa, né? Então, como é que a gente vai incluir? Parceria, escola, como a Alessandra disse, escola, família e... Escola, família e... ama. E as terapias, né? De uma forma geral, certo? Então, isso é muito importante, né? O aluno não é só do monitor. Não, bom, então, por hoje seria isso. Vocês têm algum agradecimento a fazer? Quiser mandar um abraço? Um abraço todo especial, né, para a nossa equipe multidisciplinar, para os nossos professores, né, para a nossa equipe vamos lá, Fran, para não esquecer de ninguém. Para Ana, para o Kleber, para a Cici, para Idomar, para Thalita, para o Léo, para o Dr. Marco. Para mim, Dr. Marco, não né? Não pode esquecer de ninguém. Quem já passou pela AMA, né? Já foi voluntário. Todos Todos esses esses voluntários, né? Para as pessoas, nossas famílias, né? Exatamente. Os nossos paizinhos, né? Que estão nessa conquista diária, né? São desafios a serem lançados, né? São nossos parceiros. A nossa diretoria da AMA Navegantes, né? O nosso presidente Milton. As empresas parceiras, né? As empresas que fazem parte, né? Sempre querem estar participando, né? E os nossos voluntários, assim, né? Um grande abraço e uma grande gratidão, né? Uma associação, ela é construída com um todo, né? A gente não consegue sonhar sozinho, né? A gente sonha e depende das pessoas para poderem construir, né? E assim a gente agradece até a vocês por esse momento, né? Muita gratidão. Pela oportunidade, né? Que Deus abençoe, que seja o segundo de muitos. Amém. Amém. Que realmente vocês tragam isso com leveza. Prosperem, né? Isso, porque realmente assim, é um momento importante para nós, né? Até então, a gente só conhece quando vive, né? Quando passa pela situação. Quando você não tem um autista na família, né? Muitas vezes não é tão importante quanto ter, né? Às vezes a gente tem um autista na família e não tem conhecimento, não sabe para onde correr. Então, vocês fazem parte desse meio de comunicação, né? Então, é importante. E eu gostaria muito, assim, de fazer uma solicitação, né? Pedir para vocês, acompanhem a nossa página no Instagram e no Facebook e nos ajudem a compartilhar, a semear, né? A buscar mais e mais informações, né? Conscientização, e que esse mês de abril a gente realmente faça um mês, né? Voltado à conscientização, não só um mês, um ano inteiro, né? Exato. Para que as pessoas, né? Tenham consciência de que existe uma associação de pais e amigos dos autistas, que ela fica lá na Avenida José Juvenal Mafra, número 99, e está assim, né, aberta a toda a população. Se alguém quiser saber como é que andam, né, o nosso trabalho, se informar mais, querer saber um pouco mais, nós estamos à disposição. Ok. Muito obrigado, tá? A gente quer agradecer a vocês novamente por aceitar esse convite, né? É o nosso segundo podcast, né? E esperamos que seja de muitos, né? Verdade. E queremos também agradecer ao pessoal de casa que acompanhou o nosso primeiro, que está nos assistindo também. E pedir para que compartilhem o vídeo, divulgam, acompanhem também a AMA lá, que é muito importante esse assunto, né? De inclusão, não só de autista, mas de uma forma em geral, né? Sim. E que ative o sino da notificação também. E é isso aí por hoje. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Até mais.